conforme divulguei para os irmãos, nós estaremos iniciando uma nova série de estudos. Dessa feita, estaremos estudando o livro de Apocalipse. E o nosso propósito, então, é estudar todo o livro de Apocalipse. E gostaria, nesse primeiro estudo, pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. A bibliografia básica que nós estamos usando é essa aí, que até coloquei nos grupos da igreja, para que os irmãos tenham acesso, caso queiram investigar um pouco mais. Na verdade, tem alguns outros livros também que nós estamos consultando, mas como, pegando pouca coisa, preferi sintetizar nesses 10 livros que aí estão, tá ok? Que é o básico da nossa pesquisa. Apocalipse, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, não só de estudarmos esse texto que agora lemos, mas também de iniciarmos uma série de estudos no livro de Apocalipse. Nós queremos pedir que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração. Nos ajude a compreender a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a termos o nosso coração confrontados por ela e que o Senhor nos edifique, nos apacente através da Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e irmãs, quando nós pensamos em Apocalipse, eu tenho certeza que toda vez que se fala em Apocalipse, vem à sua mente umas imagens meio esquisitas, né? De monstro com chifre, com fogo saindo dos olhos, uma espada saindo da boca e tudo mais. E talvez a gente possa, nessa série de estudos, desmistificar o Apocalipse, porque é uma visão um tanto quanto errada do que é a palavra de Deus. Então, antes de entrar aqui nesses versículos, queria trazer para os irmãos algumas introduções acerca desse livro. Primeiramente, acerca do propósito do livro. Esse livro foi escrito para confortar a igreja militante, essa igreja que aqui está visível, que não foi para o céu ainda, né? Confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. É um livro que vai trazer auxílio e consolação para todos os cristãos de todas as épocas. É nesse livro que nós vamos aprender que Deus nos dá a segurança. É nesse livro que vai nos ensinar que Deus vê as suas lágrimas, que Ele sabe do seu sofrimento. Nesse livro vai mostrar que as nossas orações interferem nos negócios desse mundo, porque Deus é o Senhor da história. É em Apocalipse que nós vamos ver que a morte nossa é preciosa aos olhos do nosso Senhor, que não foge do controle dEle. É Apocalipse que vem assegurar e nos ensinar que a vitória é garantida para todos nós no final da história, que Deus governa e controla tudo, que Cristo vive e reina. É esse livro que vai falar, que vai nos assegurar que nós estaremos participando das festas das bodas do Cordeiro e vamos viver para sempre com Ele, no universo rejuvenescido. Portanto, o propósito do livro é trazer conforto. Talvez aí já vai um primeiro motivo para estudarmos Apocalipse, porque é o livro que nos traz conforto no meio da tribulação. O tema desse livro é a vitória de Cristo sobre o dragão, a vitória de Cristo e da sua igreja sobre as forças do mal. Na realidade, o Apocalipse tem o objetivo de mostrar que as coisas não são como parecem ser. Porque quando você olha para esse mundo, você pensa, olha, o mal sempre vence, o mal prevalece, as pessoas más vivem bem, né? E as coisas estão despencando cada vez mais para a calamidade, o mundo está perdido. Apocalipse vem dizer assim, não é assim.
Essa é uma falsa impressão. E o tema do livro é esse, é mostrar que a vitória da igreja e de Jesus sobre as forças do mal é garantida pelo próprio Deus. E o destinatário desse livro, e aí preciso que você preste atenção nisso, o livro foi escrito para os crentes que viviam na época em que ele foi escrito. Ah, pastor, então não é para mim? É para nós. Na verdade, é um livro escrito para todos os cristãos de todos os tempos. Mas eu estou enfatizando essa questão de que ele foi escrito para os crentes da época em que foi escrito, porque a interpretação dele começa lá. Na realidade, nós vamos ver daqui a pouco que o livro foi escrito abrangendo e com finalidade de instruir e confortar os crentes de todo o tempo entre o nascimento de Jesus e a sua segunda vinda. Mas para interpretar, você precisa considerar o contexto dos crentes que viviam na época em que o livro foi escrito. Nós vamos ver isso daqui a pouco um pouquinho mais, tá bom? Então, gostaria de trazer para você 7 regras de interpretação de Apocalipse. Essas regras não foram criadas por mim. Um dos autores, chamado William Hendrickson, que sintetizou um monte de outros escritores, um livro, comentário de Apocalipse. Eu queria trazer essas 7 regras, porque elas resumem, basicamente, as regras hermenêuticas de interpretação de Apocalipse que a gente precisa ter, tá bom? Vamos lá. A primeira regra é que o livro de Apocalipse consiste em 7 sessões paralelas. Preste atenção nisso. O livro de Apocalipse consiste em 7 sessões paralelas, divididas em 2 blocos, e cada uma dessas sessões contempla ou abrange a nova dispensação, chamada assim, o período entre o nascimento de Jesus e a segunda vinda, ou seja, o tempo de hoje. Se você for colocar aqui, essas são as 7 sessões. A primeira sessão fala sobre Cristo no meio dos candeeiros, capítulo 1 a 3, a visão do céu e dos selos, capítulo 4 a 7, as 7 trombetas, capítulo 8 a 11, o dragão perseguidor, capítulo 12 a 14, as 7 taças de ira, capítulo 15 e 16, a queda de Babilônia, capítulo 17 e 19, e a grande consumação, capítulo 20 e 22. Essas sessões são paralelas. Por isso, quando você estiver lendo Apocalipse, não diz assim, não, depois das 7 trombetas, aí ele vai derrubar ou derramar as 7 taças de ira. Não, são paralelas. Ao mesmo tempo que está acontecendo aquilo descrito naquele episódio das 7 trombetas, assim também já está acontecendo paralelamente, no decorrer da história, o derramamento das 7 taças de ira, que a gente vai ver depois. As 3 primeiras sessões falam acerca do conflito da igreja na terra, e as 4 últimas falam acerca do cenário espiritual, mostrando que, de todo o conflito que a igreja passa na terra, inclusive você, pessoalmente, como crente, há um cenário espiritual por trás. As coisas nunca são simplesmente porque a gente tem que sofrer aqui. Não, tem uma explicação, tem um cenário espiritual por trás que mostra, que vai explicar o porquê que nós passamos por essas tribulações, esses sofrimentos todos aqui. Então lembre-se disso, são 7 sessões que acontecem paralelamente, e elas começaram a acontecer quando Jesus nasceu e se inaugurou o reino, vamos dizer assim. Quando se cumprem as promessas do Velho Testamento, se inaugura o reino com o nascimento de Jesus e vai terminar com a segunda vinda, ou com a volta de Cristo. Nós vamos ver depois aquela questão do milênio, que na verdade o milênio se iniciou aí. Mas esse é outro assunto, deixa para quando chegar lá. Então, essas são as 7 sessões paralelas. Também o outro princípio hermenêutico, segundo, é que as 7 sessões, ela tem uma ordem climática crescente. Ou seja, à medida que vai acontecendo uma paralelamente à outra, eles vão descrevendo de forma mais, vamos dizer assim, minuciosa acerca das últimas coisas. Há um progresso. O juízo final, primeiramente é anunciado, depois ele é apresentado, ele vai sendo explicado, até ser descrito no final, no capítulo 20 e 21. Então há um progresso nessas 7 sessões, como nós vamos vendo à medida que formos estudando. Terceiro princípio hermenêutico.
A estrutura de Apocalipse consiste de figuras e simbolismos. Isso todo mundo sabe. Isso é óbvio, está assim de forma clara. Tantos simbolismos. Agora preste atenção. Cada detalhe dessas figuras, desses símbolos, pertence a um quadro maior. E precisa ser interpretado a harmonia com esse quadro maior. A primeira curiosidade quando a gente tem para ver Apocalipse, o que quer dizer aquele negócio, e aquele chifre? Você não pode começar Apocalipse por aí, você precisa enxergar o total. Primeiro você precisa perguntar qual é a figura toda, para depois saber as ideias de cada parte. Cada detalhe pertence a um quadro. Lembra quando você estuda a parábola do bom samaritano? É o mesmo princípio. Na parábola do bom samaritano, conta uma história, que vai o viajante, que é assaltado e tal, depois passa o levita, o sacerdote, depois passa o samaritano, pega ele, coloca óleo nas suas feridas, coloca no cavalo, leva para a hospedaria e tudo mais. Se você for interpretar a parábola do bom samaritano, tentando alegorizar, arrumar uma explicação para cada uma dessas partes, você perde o sentido da parábola. O sentido da parábola é simplesmente mostrar quem é o próximo. Para isso Jesus contou aquela parábola. Não adianta você dizer, mas e o samaritano representa quem? Porque o sacerdote representa o religioso, não sei o que lá. O óleo que ele colocou sobre a ferida representa o Espírito Santo. A hospedaria representa a igreja. Não, nada disso. A parábola do bom samaritano é uma história normal, sem explicação de cada detalhe. Assim também com relação ao livro de Apocalipse, você precisa ter cautela de querer entender e aplicar cada pedacinho, você precisa olhar o quadro todo. Vamos dizer que é como se você enxergasse uma árvore. Se você chega muito perto, enfia a cara para olhar cada galho da árvore, você perde a noção do todo. Então você precisa olhar de longe e dizer, essa é a árvore e aqueles são os galhos. Na verdade, a interpretação dos detalhes só tem sentido, ou só tem valia ou necessidade quando essa interpretação explica o todo. Que é o que nós vamos ver em muitos textos aqui de Apocalipse. Então não tente simplesmente, eu quero saber o que é aquele cavalo, o que é aquela visão, aquele chifre do meio que é maior e tal. Olhe o todo. Olhe o todo do Apocalipse. Qual é a ideia que está sendo mostrada ali? Talvez você pergunte, mas pastor, para que tanto símbolo então? Se ele estava escrevendo para os leitores daquela época, para que então tanto símbolo? Para que João escreveu de forma tão difícil? Primeiro porque Deus quis que fosse assim, mas tem algumas explicações, queridos. A primeira delas é que esse livro é uma espécie de código espiritual, compreendido apenas pelos crentes. Se algum oficial do Império Romano quisesse pegar esse livro para acusar os crentes, era um monte de enigma para ele. Os crentes, então os crentes sabiam? Sabiam, gente. Sabiam. Talvez seria como você chegar no supermercado e encontrar lá com a Maria Helena ou qualquer outro irmão e falar, escuta, quando é que vai ser a reunião da SAF? As pessoas que estavam ali no supermercado ouvindo você falar isso, SAF, o que é isso? Eles não sabem o que é isso. Você que estava conversando com a Maria Helena e ela, estão conversando normalmente, porque você sabe o que é SAF, ela também sabe o que é SAF. Conhece a estrutura, sabe como funciona. Assim o Apocalipse ele é escrito com simbolismo, exatamente para que os crentes entendessem. O outro motivo, irmãos, é que o simbolismo não sofre efeito do tempo. O mesmo simbolismo que foi aplicado naquela época, pode ser aplicado hoje e nós podemos entender. Talvez se ele falasse de uma linguagem clara daquela época, nós não entendêssemos, porque hoje mudou o nosso contexto, a nossa cultura, a nossa língua. Além disso, os símbolos não só transmitem informações, mas transmitem também valores, emoções. Por exemplo, João poderia ter escrito, o mundo será governado por um ditador, vamos dizer que fosse isso. Tá ok. Em vez disso, ele fala da besta que se eleva do mar.
Porque o objetivo dele não era falar do ditador em si, mas do princípio de que algum ditador se levantaria, não especificamente o ditador fulano de tal. Por isso ele usa símbolo para mostrar isso. Por exemplo, ao invés de ele explicar o sistema do mundo, ele fala a grande Babilônia, a meretriz. Talvez hoje você fique assim, o que é Babilônia? Os crentes daquela época sabiam, porque eles conheciam essa linguagem desde o Velho Testamento. E eles sabiam que Babilônia sempre foi identificada pelos profetas como sendo de fato uma meretriz, uma prostituta que corrompeu o povo de Deus. Quando chega no Novo Testamento, ele identifica a igreja como sendo a noiva e Babilônia como um símbolo da meretriz, como símbolo daquilo que corrompe a noiva de Cristo, vamos dizer assim. Então, na realidade, essa descrição tão, vamos dizer assim, simbólica do livro de Apocalipse, ela tem sentido, e nós precisamos aprender a olhar essas descrições, exatamente porque são elas que fazem parte do conforto de Deus para o nosso coração. Vamos em frente. Quarto princípio homilético, os símbolos que nós temos na Bíblia, no Apocalipse, trombeta, selos, taça de ira, não se referem a eventos específicos. Lembre-se disso. Porque existem muitos pregadores e muitos neopentecostais que estão tentando fazer isso. E, aliás, há um prejuízo muito grande que a nossa televisão teve, irmãos, com aquela novela do Apocalipse que a Record apresentou uns tempos atrás, exatamente porque corrompeu alguns desses princípios. E, infelizmente, como normalmente os crentes não leem Apocalipse porque é completo, o que o nosso povo sabe de Apocalipse está mais voltado para o que viram na novela do que para o que leram na Bíblia. Mas quando você estuda esse livro, você vai perceber que você não pode pegar acontecimentos únicos ou detalhes históricos para interpretar Apocalipse, mas sim os princípios por trás dele. Vamos pegar aqui, lembrar, irmãos, que o livro tem um propósito espiritual, de ensinar e apacentar o povo de Deus. Se, por acaso, os símbolos indicassem apenas eventos futuros, que conforto teria para o povo? Deixa eu citar um exemplo. Suponhamos que alguém diga que um daquelas bestas reescritas ali em Apocalipse era Hitler. Hitler era aquela besta e tudo mais. Qual o sentido, qual o conforto que um cristão que recebeu essa carta no ano 100, mais ou menos, teria de saber que 1900 anos depois viria alguém que era aquilo? Nenhum, irmãos. Seria como se falasse hoje, falasse assim, olha, no futuro, o mundo todo vai ser governado por um imperador da China. Vamos supor que alguém afirmasse isso. Não teria sentido nenhum para mim, não teria conforto nenhum para mim. Primeiro, porque isso é no futuro, estou vivendo hoje, meus problemas são hoje, minhas crises são hoje. Segundo, é que se vai ser, paciência, não posso fazer nada, está na profecia, se alguém falasse isso na Bíblia, está na Bíblia, vai ser pronto, paciência, vou esperar acontecer para ver o que rolo que vai ser. Portanto, se alguém falasse, aqui Apocalipse está dizendo que o imperador da China vai governar o mundo, isso não daria conforto nenhum para mim. Mas se a mensagem fosse, olha, não importa quem vá conquistar esse mundo, Jesus sempre será Senhor, dono da história e vai cuidar de você. Ah, agora melhorou. Agora é diferente. Agora eu tenho conforto. Porque não importa se é Estados Unidos, China, Ucrânia, não importa se esse mundo vai desgringolar de vez, não importa se o mal vai vencer na nossa política, no governo, etc. e tal, eu tenho uma segurança. Jesus é Senhor da minha vida, Ele tem o controle da história, Ele está comigo e no final a vitória é garantida. Esse é o princípio do Apocalipse. Os símbolos que tem ali não podem ser identificados a eventos específicos e pessoas específicas. Algum tempo atrás até alguém falou, pastor, será que esse Covid é aquele negócio que está lá em Apocalipse, não sei o que lá? Muito difícil. Sabe por quê, queridos? Porque o Covid é muito... Eu dizia que é fraco, mas não é fraco, né? Mas o Covid é muito pequeno.
diante de tudo que já aconteceu na história, gente. Quantas pessoas já morreram de Covid até hoje? Alguém se lembra aí? Umas 2,5 milhões de pessoas? Acho que foi, mais ou menos isso, né, no mundo todo. Vamos jogar 3 milhões de pessoas. Mais ou menos por época de 1350, a peste negra matou entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. Se alguma coisa de Apocalipse tivesse que ser relacionada especificamente com o cumprimento de Apocalipse, seria a peste negra, não o Covid, que foi muito pior do que Covid, olhando o contexto. Mas Apocalipse não fala isso. Quando o Apocalipse fala acerca dessas questões, ele está querendo dizer os princípios por trás. É a mesma coisa do Salmo 91. O que o Salmo 91 diz? Que praga nenhuma chegará à tua tenda. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Na verdade, você não pode olhar o Salmo 91 e dizer assim, nossa, 1.000 de um lado, 10.000 do outro, cadê esse povo caindo? Não, não é literal nesse sentido. O que o Salmo 91 está dizendo é que haja o que houver, não importa o que acontecer, você está protegido pela boa mão de Deus, porque tu fizeste do Altíssimo a tua morada. É o mesmo princípio de Apocalipse. Não tente interpretar os dados, os símbolos, como sendo especificamente isso ou aquilo. Tá ok? E por último, quinto princípio, é de que o Apocalipse é fundado nas Escrituras e tem que ser interpretado em harmonia com toda a Bíblia. Lembre-se disso. Ao se estudar, tentar entender o simbolismo de João, não devemos deixar a imaginação correr solta. E os símbolos bíblicos são coerentes com a revelação da Bíblia na sua totalidade. Lembre-se que hoje, quando você lê Apocalipse, fala de besta que emerge da terra, besta que vem do mar, fala de Babilônia, fala disso, daquilo. Para nós isso é novidade. Mas quando você estuda o Velho Testamento, você vê que não é um assunto novo. No Velho Testamento já se falava disso, gente. Pode estudar as profecias de Daniel, de Joel, de Isaías. Desde lá, então, quando o povo de Deus recebeu esse livro para ler, eles sabiam do que estavam falando, porque os profetas vinham falando sobre isso. A profecia de Apocalipse está sendo agora condensada, ela está sendo organizada e falando daqui para frente o que vai acontecer, de coisas que já haviam sido previstas acontecerem daqui para frente. Como a gente vai começar a entender aqui nesse texto. Então são esses 5 princípios hermenêuticos, alguns deles eu vou rever em alguns textos um pouco mais à frente, tá? Portanto, não se preocupe tanto em decorar esses princípios, guarde apenas essa questão, de que estudar Apocalipse não é você entrar aí no mundo de magia e superstição, de jeito nenhum. Apocalipse foi escrito para o povo de Deus. Aliás, quero agora voltar para o texto, volte aí para o texto, nesses 3 versículos, que vamos começar a estudar agora esses 3 versículos, de forma bem objetiva, mas sem deixar aí para trás nenhuma informação dessa que está aí, descrita nos 3 versículos. Primeiramente, nós temos que lembrar, e coloquei esse tema como sendo revelação de Jesus Cristo, porque é isso que o livro diz. A palavra que você tem aí na sua Bíblia, versículo 1, revelação, lá no original grego em que o texto foi escrito, é Apocalipse. Apocalipse quer dizer exatamente isso, revelação, desvendar. É como se tivesse aqui um pano grande cobrindo esse púlpito e alguém pegasse esse pano e mostrasse o que tem embaixo dele. Isso é revelar, é isso, é tirar a venda, é mostrar o que está previsto. Então, o Apocalipse, ao invés de ser um livro confuso, ele é uma revelação. É uma revelação. Deus está revelando. E Deus não está revelando em linguagem que ninguém entenda, porque senão não teria utilidade nenhuma. Deus está revelando de uma forma que nós entendemos. Então, guarda aí 2 lições específicas desses 3 versículos. Primeiramente, vamos lembrar de que Apocalipse, o texto está dizendo que é a palavra de Deus aos seus servos.
Como eu disse, só isso é motivo para você estudar Apocalipse. É a palavra de Deus. Ele diz, primeiramente, ele diz que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. E diz assim, que Deus lhe deu. Portanto, é uma revelação, um desvendamento dos planos de Deus para a história do mundo e da igreja, que Deus concedeu a Jesus. Portanto, não é um livro de origem humana. João não inventou isso. Por isso que não está escrito Apocalipse de João nos originais. Talvez você diga, na minha Bíblia o título está assim, pastor. Está de forma... Não está errado, porque de fato João é o autor do livro. Mas o Apocalipse mesmo é de Jesus, não é de João. Porque foi Jesus que revelou, né, aquilo que Deus lhe deu para mostrar ao mundo. Preste atenção. Deus já havia colocado o Filho amado, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho amado. E esse Filho amado se tornou o nosso mediador, ele morreu por nós. E agora o texto está dizendo que esse mesmo Pai concedeu ao Filho essa revelação para que fosse passada para os seus servos. Para que fosse passada para nós. E essa revelação diz respeito às coisas que em breve deveriam acontecer. Então já tiramos aqui essa ideia de que ele está falando de uma coisa futurista, que vai acontecer daqui 2000 anos. Né? Tem uns aí que até inventam, até mais algumas literaturas, diz 1000 chegará, mas 2000 não passará, só que nós passamos de 2000, o povo largou de falar isso. Né? Mas Apocalipse não é uma coisa para o futuro, ele está dizendo as coisas que em breve devem acontecer. Agora, preste atenção, quando você vê essa frase, as coisas que em breve devem acontecer, elas não vêm daqui apenas, elas vêm do Velho Testamento, das profecias do Velho Testamento. Vocês querem uma ideia? Lá em Daniel, capítulo 2, quando Daniel vai revelar o sonho de Nabucodonosor, no versículo 28, Daniel diz assim, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então a própria revelação de Daniel se refere àquela interpretação, porque depois vem aquela questão da estátua com a cabeça de ouro, de ferro, pés de barro, tal. Diz, ó, isso é tudo para o que vai acontecer nos últimos dias. Quando você encontra a profecia de Joel, do mesmo jeito. Agora, quando você olha a palavra de Deus no Novo Testamento, lembre-se de Atos, capítulo 2, quando fala ali sobre o discurso de Pedro, olha só o que Pedro diz, Atos capítulo 2, verso 16. Ele diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre a tua carne, etc, etc. Qual é a interpretação que nós temos? É que os últimos dias começaram na época do livro de Atos, é que ele está interpretando ali. É como se ele dissesse, perceberam que lá no Velho Testamento dizia os últimos dias? Então, chegaram os últimos dias. Portanto, quando se fala de últimos dias, a igreja acreditava piamente que o início da era cristã era o princípio dos últimos dias. Percebam que naquela profecia de Atos capítulo 2, ele tem coisas que aconteceram lá em Atos capítulo 2, naquele dia, e coisas que não aconteceram. Lá em Joel, ele diz assim, acontecerá nos últimos dias, aí ele fala dos filhos e vossos filhos que profetizarão, está lá, vossos jovens terão visões, sonharão os velhos, está lá. Sobre os servos, sobre minha serva derramarei o seu espírito. Mas tem umas partes que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia, com D maiúsculo, dia do Senhor, porque eles estavam se referindo à volta de Jesus. Então em Atos capítulo 2 ele mostra que os últimos dias começaram lá, mas só iriam terminar no dia do Senhor, se referindo à volta de Cristo.
essa é a ideia de que João diz aqui, que em breve devem acontecer. Porque os últimos dias começaram e continuam. E nós estamos vivendo os últimos dias. Mesmo que ele seja 5 anos, mesmo que ele seja 5.000 anos, é esse período de últimos dias. E quando ele fala em breve deve acontecer, é breve para eles. Por quê? Primeiro porque no Velho Testamento se referia a uma coisa muito longe, porque Jesus nem tinha vindo ainda. E segundo, porque eles viviam, como todo crente deve viver, na iminência da volta imediata de Jesus. Portanto, ele está mostrando que os últimos dias começaram e aqui eles continuam nos últimos dias, até chegar o dia do Senhor, que é o dia da volta de Jesus. E essas 7 sessões correm paralelas nesse período de tempo, do nascimento de Jesus até esse dia do Senhor, referindo como sendo a volta de Cristo. Ele diz então as coisas que em breve devem acontecer, e ele diz que foi enviado por intermédio de um anjo conduziu João nessas visões todas, inclusive alguns momentos ele fala que ele quase desmaiou por causa da excelência da visão, mas o anjo estava lá para lhe auxiliar e mostrar para ele as visões. E depois ele fala então de João, dado por intermédio do anjo, testificou ao seu servo João. Há até alguns eruditos que falam que possivelmente esse João não fosse o apóstolo João. Entretanto, como ele se identifica só como João, seguramente era o apóstolo João, porque todo mundo sabia quem era o apóstolo João. João não precisava de ter uma descrição maior, né, que estava na ilha de Patmos, e combina de fato com aquilo que a Bíblia fala sobre a vida de João. E diz que João então, verso 2, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo aquilo que ele viu. Vocês se lembram que no Velho Testamento a palavra de Deus era descrita só como isso, assim diz o Senhor. João agora diz a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E daqui para frente vocês vão perceber que Deus e o Cordeiro sempre são 2 ideias que andam juntas até o final. E nesse sentido, ele vai aqui mostrando esse testemunho de Jesus Cristo como sendo aquilo que colocou em prática a palavra de Deus, de tal forma que se Jesus sai dessa equação, você não tem aqui a palavra de Deus, porque é Jesus que testifica sobre a palavra de Deus e aquilo que João viu. Só uma curiosidade, vocês se perceberam que no Velho Testamento, às vezes, os profetas eram chamados de videntes por causa disso. Porque eles tinham visões e descreviam para o povo que Deus havia revelado através de visões. Por isso chamavam de vidente. No vidente, não no sentido de alguém que lê a mão, que vai acontecer com você na frente. Não, alguém que teve uma visão e manifestou da parte de Deus e manifestou para o povo. Então a primeira lição que a gente tira é essa. A revelação de Jesus Cristo é a revelação que Deus deu aos seus servos. A segunda lição e última é que a revelação de Jesus Cristo é a promessa de Deus a seus servos. Promessa de felicidade. Ele diz no verso 3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Talvez sejam mais bem-aventurados os que leem e bem-aventurados os que ouvem. É para ler ou é para ouvir? As 2 coisas. Na realidade, nós precisamos lembrar que naquela época os livros, eles eram copiados à mão. Portanto, eles tinham poucas cópias disponíveis. Além disso, a maioria, ou uma quantidade imensa dos cristãos não sabiam ler. A leitura não era tão difundida como hoje. Muitos cristãos, por exemplo, eram ex-escravos, não tinham acesso a nenhuma leitura. É por isso que você vê sempre que toda vez, o próprio Jesus, quando chegava na sinagoga, alguém se levantava e lia, e essa era a prática. O povo não tinha Bíblia, como você tem a minha, eu tenho a minha, você tem a sua aí. Só uma pessoa tinha, a própria sinagoga que tinha lá, a sua cópia. Por isso que alguém se levantava e lia, os demais ouviam. E agora ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que lê a palavra. Aliás, esse é um privilégio grande, irmãos, que nós desprezamos às vezes.
O fato de a gente ter a Bíblia na nossa língua, que nós podemos ler e entender, é um privilégio imenso para a nossa geração. E às vezes nós desprezamos. Como eu disse, é possível que muitos cristãos hoje só tenham conhecimento do Apocalipse pelo que viram na televisão e não pelo que conseguiram ler na própria Bíblia. Essa geração precisa mudar isso. Então ele diz, aqueles que leem são bem-aventurados porque eles fazem a palavra conhecida aos demais. Mas aqueles que ouvem também são privilegiados, são bem-aventurados. O próprio fato de ouvir a palavra de Deus. Os reformadores tinham uma ideia de que em cada igreja, ao lado de cada igreja, deveria haver uma escola. Obviamente que no contexto em que escreveu isso, não tinham escolas públicas em todo o bairro, né? Mas a ideia era para que pudessem ensinar as pessoas a lerem, para que elas pudessem ler a Bíblia. E a teoria de que uma pessoa que está em constante contato com a Bíblia, ela tem muito mais possibilidade de ter um coração quebrantado pelo Espírito Santo do que aquele que está sem contato com a Bíblia. Por isso nós temos que traduzir a Bíblia em todas as línguas e temos que produzir literatura, Bíblia mesmo, para colocar na mão do povo. Portanto, bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem, e bem-aventurados aqueles que ouvem. Mas ele diz, aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras nela dessas profecias. Que guardam. Todo o privilégio vai acompanhar de uma responsabilidade, irmãos. O privilégio de ter a Bíblia na sua mão, na sua casa, vai acompanhar de uma responsabilidade. Você não será inocente se Deus questionar você acerca da sua fé, porque você tem acesso à palavra de Deus. Você tem a Bíblia na sua casa. Aliás, até mesmo no que diz respeito ao crescimento espiritual. Se você já tem 10 anos que você é crente, não justifica. Você tendo a Bíblia na sua casa, você ter o conhecimento bíblico de uma pessoa que tem apenas um mês que abriu o coração para Jesus. Você precisa estudar a palavra de Deus. A palavra profecia aqui nesse versículo vem para mostrar que o Apocalipse tem o mesmo peso dos livros do Velho Testamento. É uma profecia também. É uma continuação da palavra de Deus do Antigo Testamento. De que Deus é que valida, Ele que dá aqui, vamos dizer assim, autoridade. A Apocalipse é o próprio Deus. Quando Ele fala das palavras da profecia e guardam as coisas nessa escrita. E Ele disse, nós precisamos ser bem-aventurados, somos se nós guardarmos, porque o tempo está próximo. E Ele volta de novo aqui a ideia do tempo está próximo. A igreja primitiva vivia como nós devemos viver, na iminência da volta imediata de Jesus. E nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo. Queria trazer aqui algumas aplicações disso tudo que nós vemos. A primeira aplicação que quero deixar para os irmãos, então, nesse começo do estudo de Apocalipse, é de que essa é a palavra de Deus, não do pastor que está pregando essa palavra. Guarde isso no seu coração. Essa é a palavra de Deus. Não é a palavra de homens, nem do próprio João que escreveu. Por isso, ao estudar essa Bíblia, lembre-se de ter esse devido reverência e respeito a essa palavra. Segunda aplicação é que essa palavra ela é destinada aos servos de Deus, mas evite essa ideia de que é uma palavra à igreja como multidão de gente. Essa palavra é para você, pessoalmente, assim como toda a Bíblia. Não é uma palavra para todo mundo, é para todo mundo, mas para você pessoalmente também. Terceira aplicação que quero deixar, estude com o propósito de guardar e não para satisfazer a sua curiosidade. Estou falando isso porque às vezes as pessoas falam assim, que legal, vamos estudar Apocalipse, finalmente eu vou descobrir o que é aquele negócio. Não, não é curiosidade, não é para isso. Você precisa estudar com a finalidade de aprender e guardar, em obedecer à palavra, sempre. Toda vez que você vê, e depois se você quiser conferir, Daniel capítulo 10, e aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, quando o vi, caí aos seus pés como morto.
Todas as pessoas que receberam a revelação de Deus caíram como se estivessem mortos, ficaram estupefatos, ficaram prostrados, ficaram espantados. E não só curiosos para saber o que é aquilo. Então lembre-se sempre disso. E quarto, lembre-se que nós não temos muito tempo pela frente. Passou da hora de você estudar com mais seriedade a palavra de Deus. Como eu disse, é possível que o seu conhecimento de Apocalipse seja mais oriundo da televisão e do que do estudo da palavra. Portanto, eu quero desafiar você a estudar Apocalipse de forma séria, mas estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, não o que se fala da Bíblia. É importante que você vá direto na palavra de Deus. Lembre-se sempre disso. Tendo encerrado esse estudo introdutório com essa parte mais técnica sobre o livro de Apocalipse, quero trazer a você aqui essa minha palavra de exortação. Eu sei que o estudo de Apocalipse que nós vamos fazer, irmãos, ele vai ser mais confrontador do que o próprio estudo de Romanos. Porque quando você estudou Romanos, quando nós estudamos Romanos, nós partimos de uma base comum da teologia bíblica, para entender algumas coisas que às vezes a gente não entendia. Mas quando a gente estuda Apocalipse, nós estamos tendo que confrontar uma série de conhecimentos que não veio da Bíblia, mas veio da televisão. Eu estou dizendo isso porque sei que muita gente aqui dessa igreja, e estou falando para vocês aqui, quem está assistindo de casa também, assistiram aí com grande satisfação a novela do Apocalipse, da Record. Portanto, eu sei que quando estudarmos pedacinho por pedacinho de Apocalipse, vai confrontar aquilo que você aprendeu e que você tem como sendo bíblico, mas na verdade não é bíblico. Não faz parte da interpretação bíblica. Aliás, quero pedir um pedacinho da sua atenção aqui, de forma bem rápida e objetiva, para falar sobre a outra novela, Gênesis. Eu não assisti a novela. Eu assisti um capítulo, porque eu tirei 5 dias de férias, e estando em Caldas Novas, férias abençoadas, né, um determinado dia a gente mexe na televisão, viu? Eu falei, vou ver um pedacinho aqui desse capítulo. E eu gostaria de trazer uma palavra para você de exortação e cuidado. Por quê? Porque o que a novela, que a Record está fazendo, gente, é uma novela. Não é uma interpretação bíblica. É uma novela, com temas e usando textos da Bíblia. Mas é uma novela como a Escrava Isaura, sei lá que novela mais tem por aí. É uma novela. Qual é o grande problema da novela? O grande problema da novela, quando se pega uma novela bíblica, que aconteceu com Apocalipse, com Ruth, com Esther, com a própria história de Jesus, sei lá quantas mais que a Record fez. Quando alguém faz uma novela da Bíblia, ele tem que criar um enredo, porque a Bíblia é resumida, a Bíblia simplesmente conta o que é essencial para a nossa fé. Para vocês terem uma ideia, alguns textos no Velho Testamento, de um versículo para o outro, passa um período de 50 anos, de um versículo para o outro. Quando às vezes fala, no ano do rei fulano aconteceu isso, aí o versículo seguinte, no terceiro ano do reinado de fulano, aí quando você vai ver a cronologia, você vê que passou 50 anos. Agora, quando o redator hoje faz esse enredo para conseguir contar a história bíblica, porque ela é muito resumida, nesse enredo ele coloca coisa que é extra-bíblica, e às vezes até contrária à Bíblia. É por isso que nós precisamos ter uma cautela muito grande quando assistimos novelas, se é que assistimos, né? Novelas bíblicas, porque o enredo vai trazer muita coisa que não está na Bíblia. E vai depender muito da crença do redator, do camarada que fez o enredo, vai depender dos valores dele, vai depender da nossa cultura. Por exemplo, no pedacinho que assisti, mostrava uma filha de Adão brigando com Adão. Uma atitude assim, grave mesmo, brigando com ele, gritando com ele, brigando, etc. e tal. Olha, gente, se você vê isso, reflete o tempo de hoje, em que os filhos colocam o dedo no nariz dos pais. Pode ter certeza que alguém fosse escrever uma novela há 100 anos atrás, sei lá, no começo dos anos 1900, a novela seria diferente.
Ele iria olhar o relacionamento de Adão com seus filhos à luz da família de 1910, por exemplo. Agora, como ele está olhando com a luz da família de 2021, ele está colocando elementos que fazem parte da nossa cultura, mas que não fazia parte da cultura daquela época. E aí começa, se fosse só essa questão cultural, tudo bem, mas o grande problema é que os valores do redator estão sendo colocados no pacote também. E digo mais, um redator que foi contratado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que expressa aquilo que eles creem e pregam. Você está dizendo, pastor, o senhor está com ciúme? Não, só estou dizendo que o que eles pregam não é de acordo com a Bíblia. Só isso. Portanto, um redator que vai escrever isso, certamente ele vai ser influenciado por aquilo, porque se não for, não vai ser aprovado pela emissora, e, portanto, começa a ensinar coisas que não tem na Bíblia, empacotado no meio da novela, e o povo começa a achar que, de fato, na Bíblia tinha aquilo lá mesmo, né? Porque passou na novela, então era isso daí. E esse é o grande problema de você assistir a novela. Talvez também você possa ter um certo prejuízo de assistir essa novela, porque depois, quando você for ler a Bíblia, você vai ligar a aparência física do personagem bíblico com o ator da novela. E às vezes ele coloca lá uma situação que o roteirista está fazendo, e de fato, quando eu olhei aquele pedacinho, eu falei, cara, Adão para mim era um camarada assim, criado à imagem de Deus, etc. e tal. Era um camarada assim, né? Rústico, forte e tal. Aí de repente põe um Adão bonito, né? Arrumadinho, comportadinho. Sei lá, não está muito parecendo com Adão, né? Pelo menos. Mas também a gente não tem nada na Bíblia, então não vou nem falar nada quanto a isso. Eu estou dizendo que a posição do roteirista interfere nesse roteiro e pode interferir também na interpretação da própria palavra de Deus. Talvez diga, pastor, então não é para a gente assistir, fica a seu critério. Como disse, sempre dissemos, você precisa ter maturidade para tomar as suas decisões. Talvez a novela seja, aí podemos pensar nessa possibilidade, de que a novela seja uma boa ideia no sentido de proclamar a palavra de Deus àqueles que nunca leram a Bíblia, aos incrédulos. Vamos pensar nisso, né? Pode ser que tenha esse efeito, não vamos brigar por causa disso. Mas você quer conhecer a palavra de Deus no livro de Gênesis? Leia a Bíblia. Na Bíblia tem tudo o que você precisa saber para a sua salvação. Então eu quero trazer essa palavra de exortação para você, que seja cauteloso com as novelas da Record. Você fala, mas pastor, é melhor do que as porcarias da Globo. Vamos lá, é mesmo, não resta dúvida, né? Mas tome cuidado para que você não confunda aquilo lá como sendo manifestação fiel da palavra de Deus, porque não é. Guarde isso no seu coração, tá ok? Eu quero também trazer aqui, antes de passar para uma música especial, só mais uma experiência que quero fazer. Eu sei que o livro de Apocalipse, como eu disse, vai confrontar muita coisa que você crê acerca da Bíblia. Então eu queria abrir os nossos estudos para perguntas. Não aqui agora, porque eu sei que ninguém vai ficar aqui até muito tempo. Mas os irmãos viram e mexem, estão no grupo da igreja e sabem que eu estou lá também e tem meu WhatsApp. Então, se surgir alguma dúvida desse estudo, manda por WhatsApp para mim. Porque se eu perceber que é uma dúvida relevante ou se perceber que mais de uma pessoa está com a mesma dúvida, quem sabe no estudo seguinte eu tiro 3 minutinhos para trazer uma resposta aqui para todo mundo e depois a gente continuar tocando o barco. Só tem um detalhe, você só pode fazer pergunta do que nós estudamos no dia. Por exemplo, hoje, só desse texto. Não manda, pastor, é aquela pedrinha branca. Não vou responder nada. Aquela pedrinha branca vai estar lá na frente, quando chegar lá a gente estuda sobre ela. Tá bom? Aí a besta e tal. Falei, deixa a besta quieta lá para a gente pegar e estudar ela quando chegar na vez dela. Tá bom? Tem que ser pergunta do texto de hoje. Se tiver alguma dúvida, me mande durante a semana que eu estou disposto a lhe responder, ou pelo menos a dizer que eu não sei, né? Ou quem sabe trazer aqui para a gente conversar juntos e esclarecer juntos aqui. Tá ok? Que Deus abençoe a sua vida.
Esse primeiro estudo mais técnico, de fato, é mais complicado, mas a minha oração é que você tenha tido no coração esse desejo de estudar a palavra de Deus e deixar a palavra estudar o seu coração.